Lucas capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus fala assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar. Mais uma vez obrigado, Deus, pelos missionários que vieram para o nosso país. E Deus, obrigado, eu quero agradecer pelo pastor Daniel, pelos outros pastores que foram enviados para cá, para Uberaba, para pregar o evangelho aqui no meio das trevas. E sabemos, Pai, que muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias foram libertadas das trevas e vieram para a luz. Deus, continue usando agora esta igreja aqui, que eles continuem, ó Pai, fazendo missões. Deus, abençoa agora a leitura e a pregação da Tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Então, o título da mensagem é Missões se faz contribuindo. Nós já falamos, né, que se faz indo, orando, mas nós vamos continuar aqui sobre o assunto. Nós fazemos missões contribuindo financeiramente. A Bíblia, ela fala muito, né? A Bíblia relata muito sobre dinheiro. Um exemplo, lá em 1 Timóteo 6, fala sobre o perigo de amar o dinheiro. E nós sabemos que muitas pessoas têm o dinheiro como um Deus. E a Bíblia tem até nome para ele, né? É o Deus Mamon. Então é um perigo amar o dinheiro. A Bíblia também fala lá em Lucas que o dinheiro pode ser um Deus na vida de uma pessoa. Lá no Salmo 24, a Bíblia fala que tudo que tem na terra, né, toda a riqueza que tem na terra pertence a Deus. Amém? Então aquilo que está comigo, aquele 100 mil reais que você tem guardado lá no banco, não é seu. Amém? O irmão ali, eu sei que ele tem 280 mil, parece, né? 95 mil? 295. Tá certo? Deus é o dono de tudo, amém? Então a Bíblia fala no Salmo 24 que tudo pertence ao nosso Deus. Como nós falamos, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas que devemos levar à igreja. A Bíblia fala da terra, a gente não vai ver de novo aqui, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos sustentar os missionários, sustentar os pastores, amém? E também lendo até nesse texto aqui, e lendo Atos, e lendo as cartas de Paulo, a Bíblia fala também que as igrejas, né, sustentavam os missionários ali, os líderes, tá bom? Alguns trabalhavam meio período e faziam tendas, tá bom? Igrejas mandavam ofertas, e como nós mencionamos, no nosso caso, as nossas igrejas, quando fala de dinheiro, de missões, nós chamamos de promessa de fé. Tá bom, então eu quero analisar aqui, né, analisar esse texto aqui que a gente acabou de ler, Lucas capítulo 8, tá bom? Então, vamos analisar o que esse grupo de mulheres fizeram e o que motivou elas a fazer aqui tal ato, tá bom? Então, vamos ler de novo esse texto aqui, é bom que fica gravado, né? Olha de novo aí, Lucas 8, versículo 1, e aconteceu depois disso, aqui está falando de Jesus e os discípulos, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, vamos analisar aqui, né, sobre essas mulheres, o que elas fizeram e o que motivaram elas a servir Jesus Cristo e os apóstolos financeiramente. Primeiramente, vamos ver aqui quem eram estas mulheres que a Bíblia fala. Você viu aqui que no nosso texto fala sobre Maria Madalena, fala sobre Joana, esposa de Cusa, fala sobre Susana
e muitas outras. Né? Então, pesquisando, primeiramente, né, o que Jesus Cristo fez na vida dessas mulheres: expulsou demônios, curou, com certeza salvou todas essas mulheres. No caso de Maria Madalena, dá para ver nitidamente aqui na Bíblia. Então, Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios, ou seja, era uma mulher perdida, que estava nas trevas, dominada por Satanás. Eu sempre até gosto, quando eu falo sobre isso aqui, amado, já imaginou ter 7 demônios no corpo? Eu sempre gosto de cantar essa musiquinha, né? Um demônio incomoda muita gente, 2 demônios incomoda muito mais. 2 demônios incomoda muita gente, 3 demônios incomoda muito mais. Eu não vou chegar até no 7 não. Mas imagina a perturbação dessa mulher chamada Maria. Ela tinha 7 demônios no seu corpo, mas um dia ela teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo libertou ela daqueles demônios e salvou e deu vida eterna a esta mulher. Esta é a Maria Madalena. Então lembra, gente, um demônio, lembra do Gadareno? Né? Ali ele tinha mais de 2.000 demônios. Lembra daquele menino endemoniado que o demônio lançava ele no fogo, lançava ele na água? Então Maria Madalena era uma mulher perturbada, uma mulher possessa de demônios, mas foi uma mulher que foi salva e libertada do poder do maligno. Joana, esposa de Cusa, que menciona aqui, nós não sabemos, a Bíblia não fala se foi demônio ou cura, mas dá para entender que era uma mulher da sociedade, uma mulher de grande influência naquela época, que estava caminhando e ajudando Jesus Cristo e os discípulos com os seus bens. Susana, eu não descobri nada sobre ela, mas uma curiosidade, aqui fala, e muitas outras. Interessante, né? Eu sempre gosto, eu sempre leio a Bíblia, eu fico pensando, meditando. A Bíblia fala sobre muitas pessoas que fizeram grandes coisas e não foi mencionada o nome. Eu creio que Deus até faz isso. Eu imagino que há muitos crentes que querem ser notados. E amado, e na obra de Deus não deve ser assim, amém? Tá certo? Nós devemos fazer para o Senhor, e se há reconhecimento ou não, né? O negócio é Deus, amém? Aqui vem um exemplo, lembra daquela menina que foi levada por Naamã lá para a terra dele, e aquela menina estava trabalhando para a mulher do Naamã? A Bíblia fala o nome dela? Não fala o nome daquela menina. Mas, gente, mas aquela menina foi grandemente usada por Deus. Lembra da passagem? Lembra? Naamã, um homem valoroso, um homem importante, porém leproso. Amada, aquela menina então dá uma informação. Ela fala algo que transforma a vida do Naamã, da sua família. Ela chega na mulher e fala assim: minha senhora, se o teu marido fosse lá na minha terra, lá tem um profeta do meu Deus, o Deus de Israel. Se ele fosse lá, o profeta iria curar ele em nome do meu Deus. Amada, aquela esposa chega no marido e fala: querido, vem cá, olha, a menina falou assim, 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 e Naamã deu ouvido e foi. Nós sabemos a história, que a princípio ele relutou, mas lembra, ele foi até o final, no 7º mergulho. O que aconteceu com ele? Meu amado, ele foi curado da lepra, um grande milagre, não é? E ele creu no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Interessante, está vendo? A Bíblia não fala o nome daquela menina, mas ela foi grandemente usada por Deus, tá bom? Então, quando fala aqui, e muitas outras, né? Aí quando eu fui preparar essa mensagem, eu me fiz a pergunta: quem seriam? Né? Porque falou o nome de 3, Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, Susana e muitas outras. Quem seriam estas mulheres? Eu creio que na eternidade a gente vai saber, amém? Agora a gente pode ficar especulando, foi o que eu fiz, amém? Eu vou especular, quem poderia ser essas outras que estavam andando com Jesus Cristo, com um grupo dos apóstolos, apoiando financeiramente, ajudando aquele grupo a ir por todo Israel e pregar o Evangelho, e tirar pessoas das trevas e trazer para a luz. Eu fiquei pensando que poderia ser primeiramente aquela mulher do fluxo de sangue. Será que aquela mulher do fluxo de sangue, será que ela tinha gratidão? Será que ela amava o Senhor Jesus? Amado, lembra do texto? Por 12 anos, dia e noite, aquela mulher sangrando,
tinha gastado tudo que tinha com dinheiro, com certeza já estava anêmica, mas ela ouviu falar do Mestre, ela ouviu falar do Messias, ela ouviu falar de Jesus. Ela então pensou, que seria difícil chegar a conversar com ele. Ela então pensou: se eu chegar nele e só tocar na orla do vestido dele, ele vai me curar. E foi o que ela fez, Aquela grande multidão, Jesus caminhando, ela veio de trás, escondido ali, e tocou na roupa de Jesus e correu para trás. Aí Jesus para e fala: gente, alguém me tocou. Aí o Pedro, como sempre, mas Senhor, tem tanta gente te tocando aqui, claro que alguém tocou no Senhor, olha aqui a multidão. Jesus: não, alguém me tocou, porque eu senti, saiu virtude, saiu poder de mim. Aí aquela mulher toda trêmula, ela confessa: Senhor, fui eu, Aí Jesus Cristo fala: mulher, vai em paz. Será que ela foi salva? Amado, ela foi salva, aquela mulher foi salva ali naquele momento. Jesus Cristo salvou, curou ela. Será que ela não era uma dessas que andava atrás de Jesus Cristo, apoiando o ministério? Poderia ser ela. Poderia também ser aquela mulher encurvada por 18 anos, lembra da história? Havia uma mulher que por 18 anos, e não era uma doença física, era o diabo, Satanás, um demônio que estava nela, fazia com que ela ficasse encurvada. Já imaginou que tristeza, amado? 18 anos encurvada, corcunda. Eu não sei se você pensa nisso, mas antigamente as coisas parecem que vai mudando, Antigamente a gente via tanta mulher de papo, já viu? Tinha tanta mulher papuda, Eu sei que é remédio, E também no passado, eu lembro quando era criança, tinha muita gente corcunda, Graças a Deus a gente quase não vê mais pessoas, mas essa mulher por 18 anos corcunda, amados, ela teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus Cristo expulsou aquele demônio, salvou ela. Será que não seria ela uma dessas aqui? Poderia ser, amado. Imagina a gratidão. Ela foi salva, ela foi libertada daquele demônio que fazia com que ela ficasse encurvada. Também poderia ser a viúva de Naim. Lembra também o que Jesus fez por ela? Ela já era viúva, tinha perdido o seu marido. Ela tinha um filho único e ela estava indo enterrar o seu único filho. Mas Jesus Cristo teve um encontro com ela ali, uma turma indo, outra vindo. Jesus parou o enterro e falou para o filho dela: defunto, levanta. Amado, já imaginou a alegria dessa viúva? Já imaginou a alegria dessa mãe? A gratidão que ela tinha por Jesus? Poderia ser ela, amém? Que estava aqui andando com Jesus Cristo, investindo financeiramente para que ele fizesse isso na vida de outras pessoas. Poderia ser também aquela mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada. Lembra? Amada, ela tinha uma filha que o demônio pegava ela, arrebentava com a filha, Ela então corre atrás: Jesus me salva, Jesus salva minha filha. Aí até repreenderam ela, mas ela continuou, foi atrás, e Jesus fez o quê? Jesus expulsou o demônio da filha dela, salvou todo mundo ali, a ela e a filha. Poderia ser ela também. Poderia até ser a sogra de Pedro. Lembra? Sogra de Pedro, doente, com febre, Jesus vai lá. Então, olha, nós não sabemos, mas a Bíblia fala de 3 mulheres que serviam Jesus Cristo e os apóstolos financeiramente, e aqui fala e outras, e muitas outras que os serviam com seus bens. Então, irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho como que o grupo apostólico era sustentado naquela época. Primeiramente, vamos pensar sobre Jesus. Jesus até os 30 anos de idade, será que ele trabalhava ou será que ele era como alguns homens de hoje, que fica nas custas dos pais? Tem isso? Será que existe isso? Tem, A gente até vê piadinha, Uma mulher falando para a outra: puxa vida, eu estou tão alegre, meu filho falou que vai trabalhar e vai sair de casa, Não, mas que bom, quantos anos ele tem? Ele tem 38. Com 38 que ia começar a trabalhar e sair de casa, E a gente sabe que tem isso. Então, olha, Jesus Cristo, meus amados, era alguém calejado, amém? Alguém que trabalhava. Mas com 30 anos, o que ele fez? Ele parou de trabalhar. Parou ou não parou? Ele deixou o seu trabalho secular e ele então começou ali
amados, andar o seu país de norte a sul, de leste a oeste, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? Quem sustentava ele? De onde vinha o dinheiro para que ele comprasse comida? De onde vinha? E também no caso a gente pega Mateus. Mateus também por 3 anos parou de trabalhar, e lembra qual era o trabalho dele? Mateus era alguém que tinha um bom trabalho, bem remunerado, ele parou de trabalhar e por 3 anos ele ficou andando com Jesus, pregando o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quem cuidava de Mateus? Nós podemos também pegar Pedro e aqueles outros que eram pescadores. Eram homens profissionais, homens que trabalhavam às vezes a noite toda para sustentar a sua família, mas lembra, Jesus os chamou, os comissionou, e por 3 anos eles deixaram o seu trabalho. Quem cuidava deles financeiramente? Né? Quem alimentava, quem cuidava deles? Tá bom? Então nós sabemos que muitas vezes a Bíblia mostra que esse grupo, né, Jesus Cristo com os apóstolos, muitas vezes pessoas recebiam eles em casa. Recebiam eles em casa, dava alimento, dava pouso, não é assim? E lembrando, havia um tesoureiro no grupo? Esse grupo aqui, eles tinham dinheiro em mãos? Tinham. De onde vinham esse dinheiro? Amado, aqui o texto fala, amém? Pessoas que contribuíam, pessoas que ajudavam eles financeiramente para que eles andassem por todo o país para pregar o evangelho. E nós sabemos que aquele tesoureiro não era um tesoureiro bom como o tesoureiro daqui, amém? O tesoureiro daquele grupo era terrível. Quem era? O Judas, né? Tá certo? Era 2 moedas que caía, 3 moedas que caía, 2 no bolso dele e uma no alforge, né? Nós sabemos que ele roubava ali. Agora, o que levou essas mulheres a contribuir? Tá certo? Então o texto aqui fala que elas contribuíam financeiramente com seus bens para este grupo. O que levou essas mulheres a contribuir? Primeiramente, amados, estas mulheres aqui tiveram um encontro pessoal, tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Elas foram salvas. Então aqui era um grupo de mulheres salvas, não era apenas uma emoção passageira. Eu não sei se você já viu crentes assim, eu já vi. Pessoas que parece que no início parece que vai pegar fogo, parece que vai pôr fogo na seara, não é? Mas é só fogo de palha. Logo não faz mais nada para o Senhor. Mas amado, mas essas mulheres aqui, o texto fala que elas andavam, elas serviam ao Senhor. Então, ou seja, eram mulheres salvas, mulheres gratas, mulheres que foram transformadas para o Senhor. Então, meus amados, se você foi salvo, se você foi tirado das trevas, se você realmente é salvo, tem vida eterna, nós temos que ter a mesma atitude que essas mulheres tiveram. Amém ou não? Nós devemos sustentar aqueles que estão indo pregar o evangelho no mundo inteiro. Então aqui eram mulheres gratas, elas não esqueciam de onde foram tiradas. A gente imagina como nós falamos de Maria Madalena. Você acha que algum dia da vida dela ela esquecia? Com certeza não. Eu sei que de repente tem pessoas que podem falar de mim que, não, mas você fala demais assim, como você foi salvo. Mas irmão, eu já falei 1.000, 2.000, 3.000 e pode acreditar. Enquanto eu estiver vivo, por onde eu passar, eu vou falar de onde Jesus Cristo me tirou. Sabe por quê? Porque eu tenho gratidão. Eu não esqueço um dia sequer de onde eu estava, né? Que maravilha, né? Ontem, a hora que o pastor chamou, eu não sabia que a minha família ia cantar aqui. Gente, eu sou grato a Deus, eu falo por onde eu vou, eu testemunho, eu falo para pessoas como é que era a minha vida e o que Cristo fez na minha vida. Não é? Minha mulher podia ter casado com outro homem, não é? Porque a gente era separado, outro homem ia criar meus filhos, eu podia ter amado, mas Deus nos salvou na hora certa. Não é? Me salvou ela, nós casamos de novo, nossos filhos foram criados dentro do Evangelho, são imperfeitos, meus filhos não são perfeitos, mas que gostoso que foi, não é? De estar aqui cantando com meus filhos, com os genros, com nora, com meus netos. Então, tá vendo? Então, Maria Madalena, meus amados, ela servia Jesus
aqui com finanças, se fosse ela no caso aqui, amado, ela não esquecia, com certeza ela era grata ao Senhor. Se fosse aquela mulher do fluxo de sangue, não, no caso aqui Maria Madalena era, amém, desculpa aqui, ela que menciona, ela era grata. Se a mulher do fluxo de sangue fosse uma das outras aqui, amado, com certeza ela nunca esqueceu o que Jesus Cristo fez na vida dela. Aquela mulher encurvada há 18 anos, com certeza também nunca esqueceu o que Jesus fez. Então olha, nós temos motivos de gratidão, amém? Então Jesus morreu por nós, né? Igrejas enviaram missionários e vieram para o nosso país. Então, ou seja, nós temos que ser gratos. Então essas mulheres aqui, elas estavam servindo Jesus e o grupo, porque elas queriam o que Jesus Cristo fez na vida delas, elas queriam que outros também experimentassem. Irmão, se você nunca pensou nisso, pense, amém? Eu já ouvi essa oração de alguém que fez isso lá no passado, e eu faço essa oração constantemente. Deus sabe o que eu estou falando. Eu sempre falo com Deus assim: Deus, o que o Senhor fez na minha vida, faça na vida de outras pessoas, e usa a minha vida para ser esse canal. Então, meus amados, faça essa oração, amém? Tá certo? Então, com certeza, essas mulheres aqui, elas estavam servindo Jesus, elas estavam servindo os apóstolos, porque elas foram alcançadas, elas foram salvas, transformadas, curadas, tiradas das trevas. Elas queriam que outras pessoas em todo o país tivessem a mesma oportunidade. Então, aqui, elas queriam isso, tá bom? Então, irmãos, Deus determinou que missões se faça assim, para que os gratos exercitam, amém? Então, e aí, você é grato porque um missionário veio ao país? Você é grato porque alguém falou de Jesus Cristo para você? Então, meus amados, temos que fazer missões primeiramente, claro, por obediência, mas também por gratidão. E essas mulheres aqui estavam investindo nesse grupo aqui, meus amados, elas sabiam que o governo, vocês acham que o governo naquela época, né, o governo romano, ia dar dinheiro para Jesus e os apóstolos ficar andando para lá e para cá? Será que alguma entidade naquela época ia fazer isso? Meus amados, ninguém iria fazer. Quem é que tinha que investir naquele grupo? Eram aquelas pessoas que já foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Então elas faziam isso, elas contribuíam porque elas amavam Jesus. Eu não vou contar a história, a gente não vai ler também aqui, mas Jesus fala que quanto mais é perdoado, mais você ama. Eu não sei sobre você, mas eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Eu não entendo até hoje, nunca vou entender, como que ele pôde ter morrido por alguém como eu, gente. Que miséria, que coisa terrível que eu sou. Eu mereço o inferno, eu mereço ser lançado no lago de fogo. Mas Jesus me amou, amém? Então aqui essas mulheres, né, elas estavam fazendo isso daqui porque elas amavam, amém? Elas amavam o Senhor Jesus, era um amor tão grande que levavam elas a contribuir para que Jesus Cristo pregasse o Evangelho para as outras pessoas. E aqui a gente até imagina, e com certeza elas não envolviam só financeiramente, né? Até o texto fala de novo, eu vou ler de novo. E acontecer depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Eu creio que também, muitas vezes, algumas delas iam junto também, amém? Não só ficava na contribuição, mas de repente estava junto, ajudando naquilo que precisava. E terminando aqui, e eu vou terminar no tempo certinho ali, amado, quem sustentava o grupo apostólico? Vamos pensar aqui um pouquinho, até o pastor falou isso aqui no início do culto. Deus precisa de mim e de você? Vamos pensar um pouquinho, né? Até no caso de Jesus Cristo aqui, né, quando ele chamou os 12, se ele quisesse, ele não podia todos os dias fazer milagres e ter comida para ele e para os 12? Ele podia só fazer assim e aparecer um banquete,
não precisaria de ninguém contribuir para que ele e os apóstolos comessem. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães, tinha poder para pegar um pão e fazer para alimentar 5, 8 mil pessoas. Ele tinha poder, mas ele não fez isso. Amém? Ele não fez isso. Pessoas, essas mulheres aqui estavam contribuindo e eles estavam comendo com o dinheiro que elas estavam doando. Amém? Doando para essa causa, enquanto eles estavam andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus também não podia fazer milagres. Lembra certa vez, ele com Pedro conversando sobre pagar imposto para o governo de Roma, e aí foi perguntado se era ele, ele falou, claro, temos que pagar sim. Aí lembra o que Jesus fez? Falou, Pedro, vai lá pescar, e o primeiro peixe que você pegar, aí você abre a boca dele, vai ter uma moeda valiosa, e você vai lá e paga o imposto. Pedro foi lá, pescou o primeiro peixe, tinha uma moeda valiosa. Jesus não podia ter feito isso também? Gente, Jesus não precisava ter dinheiro de ninguém. Ele mesmo podia fazer milagres, não é? E ter muito dinheiro, muito ouro, muito dinheiro para comprar as coisas, mas ele fez isso? Não. Ele não fez assim. Amado, não é? Para ele ir pregar o evangelho e sustentar ali aqueles apóstolos, pessoas, amém? Pessoas que foram salvas, transformadas, tiradas das trevas e vindo para a luz. Jesus estava usando aquelas pessoas, o dinheiro daquelas pessoas é que estava movimentando a obra de Deus. Gente, eu fico maravilhado. Mulheres ainda. Até eu sei disso, minha mulher fala isso muito. Ixi, eu já ouvi isso tantas vezes, né? Se os homens não fizerem nada, as mulheres fazem, e fazem mesmo. Amados, e você vê na Bíblia como que Deus usava, e hoje ainda como que Deus usa as mulheres. Eu sei que Deus chamou homens para líderes, amém? Mas eu fico vendo esse destaque aqui, eu fico admirado, eu fico empolgado de ver, amado, estas mulheres investindo financeiramente em Jesus Cristo, nos 12, enquanto eles estavam pregando o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pessoas sendo salvas, sendo tiradas das trevas e vindo para a luz, e Deus usando aqui dinheiro com essas mulheres. Então, meus amados, aqui na Bíblia, Deus destacou estas mulheres. Talvez, com certeza, essas mulheres eram criticadas. A gente até imagina na família, de repente tinha pessoas que não eram salvas e ficavam sabendo daquilo e chegavam e falavam, vocês largam de ser boba, mulher. O pessoal fala mulher, né? Larga de ser doida, mulher. Esses marmanjos barbados aí, estão indo para lá, para cá, e você pegando o seu dinheiro e dando dinheiro para esse grupo barbado aí, ficar comendo, larga de ser boba. Mas, meus amados, essas mulheres não davam ouvidos para os perdidos, amém? Elas sabiam quem era Jesus, elas foram salvas, elas eram gratas, elas queriam que aquilo que Jesus fez na vida delas, Jesus fizesse na vida de outras, não é? De outras pessoas, tá bom? E no caso aqui, elas não estavam apenas, né, quando fala aqui que elas estavam ajudando a obra missionária, não era apenas cozinhando, nada a ver com isso, né? Cozinhando, lavando roupa deles, amados, elas estavam investindo financeiramente, investindo dos seus bens. E terminando, né? O que levou essas mulheres a manter o grupo apostólico aqui, Jesus e o grupo? Elas foram salvas e libertadas, elas amavam Jesus Cristo de verdade, elas queriam que outros experimentassem o que aconteceu na vida delas, elas sabiam que os perdidos, que os governos, que ninguém iria fazer aquilo se elas não fizessem. Então, terminando, hoje vocês vão fazer a renovação da promessa de fé. Meus amados, por que nós devemos contribuir? Por que você deve investir em missões? Para que missionários estejam indo em outras cidades, em outros estados, em outros países, em outros continentes. Amado, por esses motivos aqui, amém? Porque, olha, nós fomos salvos, nós fomos libertados, muitos de nós fomos libertados de vícios, muitos de nós tivemos nossas famílias restauradas, nós temos que contribuir por obediência à ordem do Mestre, e nós devemos contribuir porque também nós devemos querer que outros também experimentem
o que nós experimentamos. E terminando, porque é papel da igreja, amém? Fazer missões é um papel da igreja. Isso é uma obrigação que esta igreja tem, a Igreja Batista Fundamental tem, a Igreja Batista Betel tem, ou seja, cada igreja local precisa fazer missões, porque é uma ordem dada pelo Senhor. Então que Deus os abençoe, que Deus ajude. Mais uma vez, obrigado por orar por nós e nos apoiar no campo missionário. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.